Olá pessoal, Marcos Corrêa aqui falando. Na semana passada eu escrevi um artigo, um pequeno texto, onde eu denominei, dei o título aí de O Lado Bom da Crise ou Acelerando a Travessia. Na verdade é uma pequena reflexão, um pequeno ensaio, onde eu tentei ilustrar aí o que está acontecendo nesse cenário de crise que dá para a gente tirar de lições e aprendizados e aquilo que de certa forma é positivo e que na verdade muitas transformações que já haviam começado lá atrás e por conta da crise se aceleraram. Como o assunto é denso, eu coloquei isso tudo num texto único, eu resolvi então nesse final de semana compartilhar aqui com vocês 3 vídeos. O primeiro é esse que eu estou gravando, eu vou falar um pouco sobre o começo desse texto, onde eu falo sobre a responsabilidade social das empresas. Depois o segundo eu vou falar sobre as ações que as empresas estão fazendo para se manterem vivas e minimamente ativas durante a crise e como isso já vem desde lá de trás sendo desenhado e agora só foi acelerado. E por fim eu tento criar aí um cenário empresarial, mercadológico e de sociedade no pós-Covid-19. Então são 3 vídeos, eu vou tentar fazer 3 vídeos curtos, até para que vocês possam acompanhar com tranquilidade, mas a ideia é fazer assuntos separados para que vocês entendam de certa forma tudo aquilo que a gente quis refletir, quis passar com isso. Então eu vou começar falando sobre a responsabilidade social das organizações. No artigo, eu estou até fazendo a colinha aqui para eu lembrar exatamente os pontos, no artigo eu falava sobre o protagonismo que as empresas assumem nesse momento. Então eu falava, por exemplo, do hospital que está sendo construído numa parceria entre a Gerdau, a Ambev e o Hospital Albert Einstein, junto com a Prefeitura de São Paulo, que vai ser oferecido para o município de São Paulo para ajudar no tratamento dos infectados, dos possíveis infectados do coronavírus, mas que depois vai ficar à disposição da Prefeitura para que ela utilize no dia a dia. Também falava sobre a própria questão da Ambev estar produzindo aí 500 mil unidades de álcool em gel para doar para os hospitais públicos. A Ambev, que depois desse texto ainda, ela está produzindo máscaras também para profissionais de saúde, doou dinheiro, está patrocinando aí lives, inclusive com problema com o CONAR, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Enfim, a Ambev está assumindo um protagonismo muito grande nisso. O Itaú, que na ocasião eu escrevi que doou 150 milhões, essa semana declarou que vai doar 1 bilhão de reais para combater o coronavírus. Claro que essa doação vai ser pela Fundação Itaú, eles vão fazer meio que a gestão desse dinheiro, mas é uma doação, vai colocar 1 bilhão de reais à disposição das equipes, das diferentes frentes que estão envolvidas nisso. Falava da BRF, que também está fazendo doações na ordem de 50 milhões. Tem, por exemplo, a reserva de roupa, que está fazendo doação de máscara, tem Alpargatas, enfim, uma infinidade de empresas que estão aí trabalhando nisso. E de uma maneira sintetizada, o que isso chama atenção? É realmente esse protagonismo que as empresas assumiram. E por que assumiram? E por que eu estou chamando isso de responsabilidade social também, embora o conceito de responsabilidade social seja mais amplo? Mas é porque demonstra uma responsabilidade para com a sociedade de onde as empresas tiram aquilo que elas precisam para sobreviver, para se manter, desde recursos humanos até recursos financeiros, materiais e outros. O empreendedor, a energia dele faz com que a empresa surja, mas é na sociedade que ele busca os recursos que ele precisa, a empresa precisa para funcionar. Então é justo que ele depois devolva isso para a sociedade, ou em forma de produtos, em algumas vezes em forma realmente de auxílio àqueles que precisam. Mas principalmente 2 motivos nos chamam a atenção. O primeiro é uma pressão realmente popular que forçam que as empresas façam isso. As empresas têm um pensar pragmático, então elas querem vender mais, querem se posicionar melhor, querem ter uma marca reconhecida. Então, se as pessoas de certa forma começam a reconhecer esses movimentos e prestigiar essas marcas, as empresas veem vantagens e continuam a fazer. Mas principalmente, esse é o ponto que a gente não pode perder de vista, é a visão sistêmica desse processo. As empresas começam a entender que ela não é uma ilha isolada no oceano.
ela é parte desse processo que está em construção. Não existe empresa boa num país quebrado, não existe empresa lucrativa em terra arrasada. Para eu ganhar, toda a sociedade tem que ganhar. No artigo eu ainda uso uma frase, né? Que a melhor maneira de eu pensar em mim é eu agir pensando em todos. Se a sociedade, de certa forma, eu tiver um alto nível de mortes, Deus o livre, né? Se eu tiver aí um impacto na saúde muito grande, um impacto financeiro muito grande, isso vai afetar a mim também. E aí eu destaco principalmente o movimento Não Demita. É um movimento que foi encabeçado principalmente pelo Magazine Luiza, que está fazendo um trabalho fantástico durante a crise. Mais um, né? Magazine Luiza está acumulando recordes aí de trabalhos memoráveis durante a crise. Está trabalhando de uma maneira fantástica, criando plataformas para ajudar vendedores informais, chegando até a emprestar dinheiro para essas pequenas empresas, enfim, um trabalho sensacional. E eles encabeçaram, junto com outras empresas, esse movimento Não Demita, que significa o quê? É um compromisso que as empresas, ao aderirem a esse movimento, e as empresas para aderir pode ser de qualquer tamanho, pequeno, médio ou grande, um compromisso que elas firmam de que pelo menos até maio elas não vão demitir nenhum funcionário. E aí você pode pensar, mas para eles é fácil porque eles têm dinheiro ou alguma coisa do tipo. E é claro, gente, que muitas empresas não vão poder fazer essa escolha, mas aquelas que podem, é um cenário muito mais inteligente. Por quê? Porque se após essa crise, e uma coisa que a gente não pode nunca perder de vista, a crise vai passar. E após essa crise passando, se eu tenho um cenário de terra arrasada, com desemprego gigantesco, demora muito mais para eu ativar a economia. Vamos pensar de uma maneira bem singular. Imagina um pai de família que é demitido, perde o emprego, fica sem renda. Ele, para se sustentar, ele vai ter que se endividar. Ele vai ter que ir no banco, pegar dinheiro, emprestar dinheiro de amigo, de parente, de quem seja, e ele vai fazer um endividamento. Quando ele arrumar um emprego, para ele, os primeiros meses, ou até de repente do tamanho dessa dívida, o primeiro ano e às vezes até mais desse trabalho dele, vai ser dividida a renda dele entre pagar a conta, pagar as dívidas lá de trás e sobreviver, né? Comprar e as coisas ali que ele precisa para o dia a dia. Se eu seguro esse funcionário até maio, imagina que a crise em junho começa a de alguma forma melhorar, ou julho que seja, e eu consigo fazer com que esse nível de desemprego fique baixo, esse profissional ele vai ter um espaço dentro do seu orçamento muito maior para reativar consumo, para que a roda da economia comece a girar de novo muito mais rápido. É um pensamento simples de ser feito, né? Não adianta eu pensar só em mim, porque eu vou estar contribuindo, se eu mandar alguém embora, eu vou estar contribuindo para aumentar o desemprego, que a médio prazo vai prejudicar a sociedade como um todo. Por outro lado, eu ainda tenho um ganho de caixa, porque para mandar o funcionário embora, eu tenho que pagar multa de fundo de garantia, eu tenho que pagar o tempo, né, 13º proporcional, férias proporcional, ou seja, eu tenho um desembolso de caixa muito grande. E o governo está trazendo algumas ações que podem ajudar o empresário nesse sentido, ou seja, eu posso ainda preservar meu caixa usando, né, os auxílios que o governo está me ofertando, e como contrapartida está ajudando esse cenário, né, onde eu vou ter um desemprego menor. Então a questão da responsabilidade social, o que eu chamo a atenção nesse cenário de crise, para já ir encerrando esse vídeo, é que as empresas começam a enxergar que elas podem e devem ser protagonistas desse processo e não mais ficarem numa posição passiva, deixando que o governo se vire e que o governo haja. Até porque, historicamente, a gente sabe que o governo tem muita dificuldade para agir, o governo é lento, o governo, de certa forma, ele é ineficaz, né, em muitas coisas que ele faz. Então eu preciso que eu tenha as empresas e a sociedade civil organizada de uma maneira geral se mobilizando e agindo para que todo mundo possa sair melhor dessa crise. O que a gente não pode esquecer sempre é que a crise passa, e essa, se Deus quiser, passa rápido. A grande questão é, depois que essa crise passar, qual é a lembrança que as pessoas terão da sua empresa? Qual é a lembrança que as pessoas terão da sua marca? Acho que é sobre isso que a gente precisa pensar. E é isso que eu vejo acontecendo, graças a Deus, nesse movimento de muitas empresas, nesse momento de crise que a gente atravessa. Obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço.